Opa, bom dia, tudo certo? Meu nome é Eric e bem-vindos à primeira aula de Python. Nessa aula 0 vamos falar sobre boas práticas em Python. O que vocês vão aprender durante o curso? Eu fiz aqui um pequeno slide mostrando algumas coisas. Vocês vão aprender primeiramente tópicos, fundamentos de Python, desde mais básico até o mais avançado, como fazer um print básico, aprender a fazer uma mini calculadora, até orientação a objetos, que seria um tópico mais adiante, certo? Algoritmo, pensamento lógico e exercícios, tudo eu vou linkar de uma única forma, que seria como? A cada 4 aulas eu pretendo fazer uma aula de exercícios, onde vamos praticar o que aprendemos e também esforçar um pouco esse lado do nosso cérebro, mostrando que a programação não é só uma linguagem de programação, não é uma coisa qualquer, e sim uma ferramenta que tu usa para resolver problemas, certo? E por fim, vou mostrar também organização e dicas. Isso eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, que seria, na verdade, seria mais ou menos a aula de hoje. E aqui do lado eu tenho uma pequena frase de um livro que eu gosto muito, que é do Último Desejo, The Witcher, quem conhece, que diz o seguinte: todo mal é igual, não importa o tamanho, as proporções são invenções e as fronteiras sem precisão. Não sou santo e não fiz apenas o bem na minha vida. Porém, se me couber escolher entre 2 maus, prefiro não escolher nenhum. Bom, para quem leu o livro ou para quem viu a série, pode ter estranhado essa frase porque realmente ficou esquisita. E para quem não leu o livro ou viu a série, deve estar se perguntando: nossa, mas eu não vou ver os vídeos desse cara aí, nossa, que slide esquisito. E é verdade, o slide está horroroso. E foi de propósito isso. Por quê? Bom, deve estar se questionando: eu não vou ver as aulas desse cara porque o slide dele é feio. E é exatamente o que eu queria passar para vocês. O que significa isso? Significa que eu fiz uma coisa que passava o que eu queria passar, que passava o meu argumento, passava o que eu queria introduzir vocês ao curso, e também uma pequena frase. Porém, passei isso de forma ruim, porque tá feio. Não tá agradável de olhar. Tem várias fontes, não tá alinhado. Não tá alinhado esse quadrado dessa cor, também tá esquisito, tá tudo estranho, né? Mas o que eu queria passar, eu passei. E com o código, vocês têm que ter sempre isso em mente. Vocês podem criar um código que funcione super bem, mas ele não vai ser um bom código apenas por isso. Então, vamos falar o que seria um bom código. Bom, aqui, para quem quiser dar uma pausada e ler, são as duas frases. A de cima é a frase que eu deixei de forma ruim, escrita de forma feia, mal escrita, e a de baixo é a original. Vocês vão ver que uma tem um impacto diferente da outra, por mais que as duas digam exatamente a mesma coisa. Bom, passando, o que seria um bom código então, no final das contas? O que seria um bom código? Vamos ver então. É o seguinte: primeiramente, um código ele tem que funcionar, né? O mais básico é que ele funcione. Bom, isso eu acho que é fundamental para qualquer texto e código, porque o código e o texto eles são duas coisas parecidas. Como assim? Um texto, ele, como eu disse antes, ele pode passar sim um argumento totalmente válido, porém se o texto for mal escrito, tiver uma estrutura ruim, tiver erro de gramática, ele não vai ser um texto bom. Vocês vão começar a ler um texto e vão, não vou ler isso. Entende? Exatamente a mesma coisa com o código. O código ele pode estar funcionando, só que se vocês batem um olho, vocês conseguem dizer: esse código está bem escrito, esse código está organizado, certo? E é isso que a gente vai tentar fazer ao longo do curso. A gente vai tentar bater o olho, eu vou pegar uns códigos e trazer para a aula. Esse código está mal organizado. Esse daqui não está mal organizado, esse daqui está bem legal. Vocês vão aprender também algumas dicas que eu vou falar nessa aula aqui para organizar o código. Um bom código é um código também que ele é otimizado, exatamente para um texto também. O que seria um texto otimizado, passando mais para o nosso dia a dia? Um texto otimizado é aquele texto que é curtinho e passa toda a mensagem que vocês precisam.
Não é um texto que enrola vocês, não é um texto de 10 minutos, é um texto de 2 minutinhos ali, rapidinho deu. Vocês podem pensar nesse tipo de texto como, por exemplo, instruções, um manual de instrução. Ele passa tudo o que vocês têm que fazer da melhor forma possível sem ficar enrolando. Por quê? Porque vocês têm que aprender isso de forma prática e rápida. Com código vai ser a mesma coisa. Um código otimizado seria um código que funciona e que funciona rápido, funciona bem, sem travar. Agora, um texto e um código de fácil leitura, que eu acho que é autoexplicativo, mas um texto de autoleitura seria exatamente aquilo que eu disse antes, um texto que não tem uma gramática muito esquisita. Porque tem gente, por exemplo, na redação do Enem, que busca palavras complexas, palavras complicadas de serem lidas, parecer que está melhor o texto. Mas, na verdade, não. A forma mais simples de explicar é a melhor. Para um código, é aquele código que tu consegue bater o olho. Ah, tá, eu sei o que isso aqui está fazendo. Ah, eu consigo ler isso. Certo? E por último, que tenha boa estrutura. Um texto seria, por exemplo, um texto, uma redação do Enem, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E para um código seria algo que é bem separado. Tu lê ele, tu consegue olhar para ele e ver que tudo está bem separadinho. Por exemplo, funções estão separadas das constantes globais, certo? Vocês vão ver tudo isso no futuro, não se preocupem. Bom, era isso. Eu agradeço a todos que viram a aula até aqui e um abraço e até a próxima.